Do vazio emocional ao preenchimento libertador. Esse é o nome que eu dei para a nossa prática terapêutica de hoje. Aqui a gente vai falar sobre o vazio emocional, sobre como ele vem lá das nossas feridas emocionais. Não vou dar uma aula, mas eu quero trazer muita consciência para vocês, né? Expansão da nossa consciência, para então a gente realizar a nossa prática, tá ok? Para a gente iniciar, eu quero tirar uma carta do baralho cigano. Eu não sei se todos que estão aqui me conhecem, né? Eu sou a Lúcia, né? Se vocês me conhecem assim, ao vivo, muitos seguidores chegaram por esses dias, né? Lá pelo Instagram. E eu também sou cartomante, né? Trabalho com as cartas ciganas, trabalho com outros oráculos, jardim de expansão. E as cartas, elas fazem parte do meu processo terapêutico, né? No final dessa prática, eu vou abrir a minha agenda para o produto, fazendo as pazes com o seu passado, tá? É nele que a gente vai dar continuidade para tudo que a gente começou, não só hoje, como desde quando eu comecei lá. Oi, Ivan, boa noite. Desde quando eu comecei lá com os áudios, que bom. Desde quando eu comecei com os áudios, né? Com todo o aquecimento que eu trouxe, né, quando a gente iniciou. Então, eu vou tirar uma cartinha aqui do baralho cigano, intencionando o vazio emocional, né, para ver qual a mensagem que as cartas trazem, tá? As cartas ciganas, elas fazem parte, né, da minha jornada de autoconhecimento, de processo terapêutico. Através das cartas ciganas, a gente tem muito direcionamento, expansão de consciência, tá bom? Então, se concentra aí no que está te incomodando nesse momento, né? Pode ser que seja um vazio emocional, pode ser que você já tenha identificado alguma ferida emocional. Então, centra aí no seu coração, tá? Que eu vou intencionar aqui também qual é a carta, né, que esse oráculo tão maravilhoso quer trazer para a gente hoje, ok? Vamos lá. Eu gosto de fazer uma leitura que é a estrela. E aqui de situação, qual é a carta que vem? Carta do caixão. Essa carta aqui é uma carta de transformação. Então, aqui ela já está falando, olha, que essas pessoas que estão aqui agora, ou as pessoas que vão, né, chegar depois, ou vão assistir, de repente, na gravação, que eu ainda vou ver se eu vou disponibilizar ou não, elas estão dispostas à mudança, à transformação. Elas estão sendo convidadas para isso, para encerrar um ciclo e iniciar um novo, tá? Então, essa carta, ela traz a sabedoria, né, do encerramento do ciclo, da importância que a gente precisa estarmos atentos à nossa vida, no sentido de ver o que não nos cabe mais, para que a gente possa encerrar aquele ciclo para continuar outro. Às vezes é muito desafiador a gente aceitar, principalmente quando a gente vive vazios emocionais ou feridas emocionais, tá? A carta de resultado é a carta da casa, que traz para vocês o acolhimento, falando, olha, esse processo vai ser de muito acolhimento, vai ser de muito identificação, tá? E qual o conselho que as cartas trazem? A carta do urso. A carta do urso, ela traz um pouco de resistência, tá? Ela traz um pouco de bravura também. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas o que me vem muito forte aqui é, às vezes, até um sentimento de raiva, tá? Quando a gente não consegue conquistar algo que a gente deseja, quando a gente está nesse movimento, né, de entender. Já aconteceu comigo dos clientes virem e terem que dar uma pausa no meio do processo terapêutico por conta da raiva, por conta de não trabalhar a aceitação, por não aceitar o que está acontecendo. E um dos nossos pilares dentro do processo terapêutico é a aceitação, né? A gente precisa aceitar, a gente precisa trabalhar a aceitação para que a gente possa dar continuidade no processo, tá? O que pode estar interferindo externamente? A carta da cruz vem trazendo aqui o medo e a dor, né? Eu não quero olhar para minha dor, eu quero me afastar da dor. Algo muito comum, né, de acontecer. Eu sei que aquilo ali vai me causar dor, então eu recuo. Eu tenho aqui a resistência,
né? Eu não quero olhar para minha dor, porque eu já sei que vai me causar sofrimento. Mas uma coisa eu falo para vocês, é importante a gente passar, tá? Não quer dizer que todo o processo terapêutico você vai ficar entrando em contato com dores que vai ser sofrido, não. Mas às vezes acontece, tá? Mas somos adultos e estamos aqui para que a gente possa evoluir e se transformar cada vez mais, tá? E aqui, de causa, a carta da chave, perfeito, né? Já tá aqui, ó. A chave, a solução para o que vocês buscam, né? A chave, ela também me remete, né? Vocês estão vendo aqui, a gaiola, ela tá aberta. Não sei se dá para ver muito bem, chegar mais pertinho, tá vendo? Ela tá aberta. Aqui que a câmera vai ao contrário, né? Ela tá aberta. E isso acontece muito. Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? Da gaiola que tá ali aberta e o passarinho tá lá dentro da gaiola e a gaiola tá aberta. Só que ele não sai. Por que que ele não sai? Porque ele não tem a permissão de sair. E quem dá essa permissão para ele? Ele mesmo. Então, já trago a consciência para vocês que todos vocês que estão aqui, todos vocês, já têm a permissão das suas transformações, né? A gente já nasce com um sentimento de culpa, tá? Lá por conta do pecado, né? Já é uma energia cultural. A gente já nasce com essa energia. E dentro do processo terapêutico, a gente vai resgatar a permissão que a gente já tem de sermos livres, de sermos felizes, né? De viver a nossa liberdade emocional, tá? Então, essa cartinha aqui já vem, ó, trazendo isso para vocês, tá bom? Me conta aqui no chat o que vocês acharam dessa leitura, se vocês se conectam com essa energia das cartas. Falar que tá tudo bem se você também não se conectar, tá? No seu processo terapêutico, a gente não precisa necessariamente usar os oráculos, tá? Tem aqui também o oráculo Jardim de Expansão, que é muito, muito forte também, muito poderoso, eu gosto muito. Então, tem clientes que se conectam mais com o Jardim de Expansão. Aqui tem tá fechadinho aqui na caixa, um oráculo que eu uso muito dentro desse processo de fazendo as pazes com o seu passado, que ele é um oráculo que traz a energia do presente, do passado e do futuro. Então, trabalho com vários oráculos, então existem várias possibilidades para trazer para dentro do processo terapêutico, né, para que a gente possa usar dos recursos, né? Então, dentro do Fazendo as Pazes, a gente não vai só olhar para a sessão ali no individual, eu e você. Hoje aqui a gente está fazendo aqui pelo YouTube, né? Mas para quem vir para dentro do processo, vai ser de forma individual. Eu, às vezes, faço essas práticas lá dentro do Google Meet, né? Que é a plataforma que eu utilizo para fazer as sessões. Só que às vezes acontece da pessoa não querer ligar a câmera porque não quer se expor, às vezes não quer falar. Então, eu resolvi fazer aqui pelo YouTube, porque aqui ninguém tá vendo ninguém, só vai ter a troca aqui pelo chat mesmo, tá? Então, a pessoa fica mais à vontade e até se entrega melhor dentro da prática, tá ok? Então, lá dentro do processo terapêutico, a gente vai ver o que é melhor para cada um, tá? Deixa eu ler vocês aqui. A Van falou, eu sei que estou presa nessa gaiola. Você tendo essa consciência já é perfeito, porque você já sabe que você já está presa nessa gaiola, né? Hoje que você vai ter a permissão para você sair dessa gaiola, tá? Vamos já trazer essa intenção aqui para o seu caso, né, de forma individual. Quando eu estiver falando aqui com vocês, eu estou falando, né, como um todo, né? Não estou focando somente em uma pessoa, mas eu quero que vocês vão pegando o que cabe, o que não cabe, o que faz sentido, o que não faz sentido, e vai trazendo a intenção. A intenção é tudo para gente, né? A intenção, ela é energia. Então, quando eu inicio o meu processo de autoconhecimento, quando eu inicio o meu processo terapêutico, que eu já, ou até antes do processo terapêutico, né? Quando eu já tenho essa consciência que eu estou ali dentro da gaiola e que a gaiola já está aberta, que eu posso sair, é como se eu já estivesse falando para o universo: olha, eu estou aqui nessa situação e eu não quero permanecer nela. Então, as coisas começam a conspirar ao nosso favor, tá? Deixa eu ler aqui. Eu amo as energias das cartas, elas sempre me orientam muito bem quando tem alguma dúvida ou dificuldade. Perfeito.
Eu, né, sou suspeita para falar, mas eu amo as cartas, né? Assim como o oráculo de administração, como outro oráculo. Tem aqui também o arquétipo das deusas, que eu utilizo bastante também. Às vezes até para questões profissionais, né? Porque dentro do processo terapêutico a gente vai olhar para a sua energia, então a gente vai olhar para a energia da sua casa, do seu trabalho, né? Como um todo. Então a gente tem o oráculo para trazer esse direcionamento, né? Esse cuidado com a gente. Então, vamos lá. Deixa eu beber mais um pouquinho de água aqui. Então, já falei para vocês como é que vai funcionar a nossa prática, né? A gente vai ter essa troca aqui agora, falando sobre o vazio emocional. Depois a gente vai passar para a nossa prática terapêutica. Eu vou apresentar para vocês no final o produto, né? Fazendo as pazes com o seu passado. A todo momento eu vou estar falando deles aqui para vocês poderem conhecer, né? Que ele é uma extensão aqui dessa prática gratuita. Então, vamos lá. E afinal, o que é, né, o vazio emocional? O vazio emocional, ele é a ausência de um sentimento, né? É como se existe um sentimento, né, ali, e a gente não consegue nomear. Porque mesmo que esse sentimento não seja saudável ou agradável, ele existe. E a gente precisa olhar, a gente precisa dar atenção, né? A gente precisa acolher. Assim como as nossas sombras, por exemplo, né? Todos nós temos sombras, né? A gente tem o nosso lado da luz e o nosso lado sombrio. Isso é da natureza humana e tá tudo bem. A gente precisa saber lidar para que aquilo ali não tome posse da gente, não deixe, né, que tome conta da nossa vida. Então, às vezes, quando eu estou dentro de uma sessão, né, que o cliente ele se depara ali com aquela sombra e ele fica meio apavorado e pensando, nossa, mas eu sou isso aqui? Não é que seja aquilo ali que ele está vendo, né? Mas que faz parte dele e que a gente precisa acolher, a gente precisa cuidar e a gente precisa saber que vai ficar ali. Sabe quando você está no meio de uma discussão, de uma briga, e você começa a entrar em contato com a ira, com a raiva, você quer brigar, né? Às vezes xingar, perder ali o seu equilíbrio, é as suas sombras, né? Tem aquela pessoa que é mais contida, né? Que não grita, que não xinga, enfim. Eu, por exemplo, né? Eu vivi a minha vida por muitos anos vestindo uma roupa de que eu era uma ariana grossa, que brigava com todo mundo. Eu tô incomodada aqui com a minha roupa, que ela tá torta, e eu tô aqui toda hora mexendo aqui. A câmera deu até uma embaçada. Estão me vendo bem? Me falam aqui. Ficou meio embaçado aqui para mim agora. Obrigada, Vanessa. Então, eu vivi a minha vida com essa roupa, né? Porque eu cresci ouvindo que eu era ariana, que eu era grossa, que às vezes eu fazia ignorância para as pessoas, e de fato ficou um pouco embaçado assim, mas bem pouco. Tá. Se ficar ruim para ver, vocês me falam para eu poder. Deixa eu passar a mão aqui para ver se melhora. Sei por quê. Coisa. Ah, voltou. Peguei aqui o foco. Então, voltando, né? E por muito tempo, de verdade, eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que acreditava que eu deveria ser assim, né? E quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, bem antes de. Agora ficou ótimo, perfeito. Bem antes de eu começar a estudar, né, para ser terapeuta holística, porque eu não sou terapeuta, né, a vida toda, eu venho de transição de carreira, eu fui vendo que aquilo ali não fazia sentido para mim, que eu não precisava ser aquela pessoa. E eu fui me remoldando, né? Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou assim, eu vou morrer assim? É a não aceitação. É não
na verdade, não se aceitar como é e aí não tem a permissão de mudar, né? De entrar no movimento da mudança. Porque a mudança, ela é dolorida, não é fácil mudar, né? A gente não muda da água, né, da água para o vinho, do dia para a noite, não. É um processo, assim como a nossa vida. E o que a gente tem que trazer muito para a nossa consciência é que tudo na nossa vida é um processo, né? A nossa mãe lá, quando ficou grávida da gente, né? E quando a gente começou a se desenvolver lá dentro da barriga dela, o que aconteceu? A gente passou pelo processo, né? Da gestação da nossa mãe. Então, a gente foi lá, passando pelo aquele processo de crescimento, até chegar o horário, né? A hora do nosso nascimento. E é isso que a gente tem que entender, né? A gente não precisa ter pressa de tudo. Tem uma frase que eu não sei quem falou, mas que eu gosto muito e que às vezes eu falo para mim mesma. Acalma que nada é para já. Porque às vezes a gente fica tanto na afobação de querer uma mudança, né? De querer que as coisas aconteçam e que a gente nem sente, né? O sabor ali do processo. Outro dia eu falei para o meu cliente que ele estava quase entrando naquele filme Clique, do Adam Smith, não sei se vocês conhecem, que ele vai ali com o controle remoto, passar algumas coisas, e quando ele vê, ele já está lá no futuro, né? Já com uma certa idade, ele não viveu o processo dele. E isso é terrível, né? A gente precisa viver o nosso processo, independente do que ele seja, tá? Então, voltando aqui, né, para o vazio emocional, ele pode se manifestar como apatia, o desânimo, a sensação de que nada está preenchido por completo. Sabe quando você tem aquela sensação de que você às vezes tem tudo, mas que você ainda não está satisfeita? Quando você se sente mal, aí você vai buscar um preenchimento de forma externa, por exemplo, né? Você vai lá, compra várias coisas, ou você vai lá num restaurante legal, ou você come uma comida que você gosta, às vezes até que você mesma fez, ou você vai lá comer uma caixa de chocolate. Enfim, existem inúmeras formas de preenchimento externo, assim como também tem um preenchimento interno, né? Quando a gente se preenche de forma interna errada, né? Que é quando a gente se preenche através das nossas próprias dores emocionais, tá? Porque o preenchimento interno, ele é o caminho correto, mas a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Se esse preenchimento interno está sendo, né, de forma acolhedora, com o que a gente tem de saudável, né, ou com as nossas sombras e com as nossas dores, tá? Então, às vezes a vida parece que está toda em ordem, né? Mas por dentro, algo está faltando, né? Você já viu, às vezes, as pessoas que a gente vê, né? Ai, nossa, aquela pessoa parece que tem tudo, a vida daquela pessoa parece que é perfeita. Aí, do nada, você às vezes conhece a pessoa e a pessoa começa a trazer várias questões da vida dela e você vai vendo que não é bem assim, que a vida dela não é tão perfeita como você imaginou. E é exatamente isso. E às vezes a gente toma aquilo ali como exemplo pra gente, né? Que às vezes a gente tem tudo, né? Tipo assim, nossa, eu tenho tudo, eu tenho saúde, tenho família, eu tenho um emprego ou um negócio, né? Eu tenho amigos, pessoas ao meu lado, né? Eu tenho uma casa, mas falta algo. E esse buraco, ele não é uma carência, ele é uma memória emocional não cuidada. A dor, ela pode ser ignorada desde lá da infância. O amor engolido, a raiva silenciada, o luto apressado. O vazio emocional, ele não é uma fraqueza. Ele é um pedido do seu corpo para que você volte para o estado de presença, para o aqui e agora. Tá fazendo sentido para vocês? Me fala aqui para eu poder saber. Então vamos dar continuidade. Como que o vazio ele se instala, né? Como que ele pode ser construído? Isso acontece aos poucos, né? Não é de uma hora para outra.
Ele pode vir desde lá da infância, ele pode vir herdado, como a gente falou na live, né? Que inclusive tiveram pessoas que se identificaram muito com o vazio emocional herdado, né? Já tem essa consciência. A Gwen tá falando aqui, nossa, parece que é tudo comigo. Então tá fazendo bastante sentido, né? Então, fica aqui que a gente, cada vez mais, você vai estar tendo mais expansão da sua consciência, né? Você vai tendo a certeza do que você está vivendo. Infelizmente, isso vem acontecendo com muitas pessoas, mas a gente está aqui para mudar isso, tá? Então, voltando aqui. Acabei olhando aqui o chat e me desatualizei. Estava falando, né, do vazio emocional quando ele é herdado, né? Que muitas pessoas também se identificaram. Mas ele pode vir também de outras formas, né? Lá na live eu falei que eu não posso chegar para você e falar, olha, o seu vazio emocional, ele é herdado, né? Ele vem ali da sua ancestralidade e já falar aqui para vocês que não, a gente não está aqui para culpar ninguém, né? A gente não está aqui para culpar os nossos pais, a gente está aqui para culpar ninguém, né? E a gente sabe que quando a gente se cura, a gente cura quem veio antes e a gente cura quem veio depois, né? Ele pode ser construído como, né? Quando alguém manda você engolir o choro, quando você mesma não se permite aquele choro que era necessário naquele momento, porque no choro tem muita cura. Quando você diz está tudo bem, quando na verdade não está. Quando você mesmo se abandona por não se aceitar. E o vazio, ele se forma também nas ausências, né? Da escuta, da não validação, né? Ou da busca ali constante pela validação do outro, de um espaço para ser quem você é. E ele se fortalece muito na vida no automático, né? Que você está ali sempre servindo, sempre cuidando e se deixando para depois. E como ele afeta a sua vida, né? O vazio, ele não dói o tempo todo, né? Mas ele contamina. E como que isso acontece? Nas suas relações, né? Da solidão, mesmo acompanhada. Sabe quando você está ali? Outro dia a cliente falou para mim, nossa, eu tive a certeza, né, de que alguma coisa não está bem comigo, porque eu estava em um ambiente com pessoas conhecidas, né, pessoas que estavam ali, que poderiam me acolher, que poderiam me ajudar se eu precisasse de alguma coisa, mas eu estava sentindo uma profunda solidão. Então, ela teve a certeza, né, de que algo não estava bem para ela. E o vazio emocional, assim também como as feridas emocionais, elas podem afetar dessa forma, tá? Através da autoestima, né? Aquela sensação de nunca ser suficiente, né? Para o outro, para você mesma. Nas escolhas, né? Nas decisões, a partir do medo, a partir da escassez. E aí ele vem e faz com que a gente busque fora, né? O que a gente precisa olhar para dentro. Então a gente começa a buscar fora, como eu falei antes, através de comida, redes sociais, compra, trabalho, né? Tudo pode virar uma distração, né? Então a gente precisa estar muito atentas quanto a isso. Então, para quem já tem essa expansão de consciência, né? Como vocês, né? A Van falou aqui, que já tem essa consciência de que muita coisa está fazendo sentido, ficar atenta cada vez mais, trazer essa atenção, tá? Para que você consiga se travar. Dentro do processo terapêutico, né, do Fazendo Espaço com o Seu Passado, eu trago muitas ferramentas para vocês. Eu utilizo muitos recursos, né? Como eu trouxe aqui o exemplo dos oráculos, utilizo os cristais, olhei para lá porque estão lá. Eu ia deixar aqui, mas acabei não pegando. Mas depois eu pego ali para vocês verem. Os gráficos da radiestesia, tudo que é recurso para poder ajudar o processo terapêutico. Mas eu também já vou trazer para vocês ferramentas que vocês mesmos vão utilizar no dia a dia, tá? Fora do processo, quando terminar o processo. Vou falar uma coisa muito importante para vocês, que eu sempre falo. A liberdade emocional, ela não é um produto adquirido, ele não é um produto comprado, no sentido de que, eu vou
Fiz um processo com a Lúcia, né? Assisti live, ouvi áudio, fiz a prática gratuita. Depois eu fui, dei o próximo passo. Eu comprei o produto terapêutico dela, fazendo as pazes com o seu passado. Eu fiquei lá 2 meses com ela, nananã, alcancei minha liberdade emocional. Um mês depois, eu passei um trauma emocional na minha vida e que algumas coisas voltaram e que eu não consegui me erguer. Não, isso não vai acontecer. Vai acontecer? Pode acontecer, né? Não que vai acontecer, a gente deseja que não, mas pode acontecer que vocês passem por alguma situação de ferida, ou de trauma emocional, ou de sensação de vazio, mas vocês vão saber sair com muito mais facilidade do que como vocês estão agora. Eu já venho no meu processo de autoconhecimento já há algum tempo. Eu vivo uma vida de espiritualidade há muitos anos, né? E isso ajuda muito a nossa fé, a nossa crença, de como a gente lida, né, com a nossa vida, o quanto a gente traz disso para a nossa vida. Eu estudo muito, né, para ser uma boa terapeuta. Então, desde que eu fiz minha transição de carreira, eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudo, porque eu sempre quero trazer o melhor para vocês, e com isso também eu me transformo, me curo diariamente. Mas isso não quer dizer que eu não sofra, que eu não me sinta, às vezes, frustrada, que às vezes eu não sinto vazio ou alguma ferida emocional. Sim, mas eu sei sair com muito mais facilidade. E eu tenho a minha terapeuta que faz o acompanhamento comigo, né? É claro que nem sempre eu tenho ali uma questão negativa para ficar levando, né? Mas ela cuida da minha energia, porque ela tem o mesmo olhar que o meu, né? Então, não que vocês precisem ficar aqui comigo para sempre, não. Até porque a gente faz um processo e quando eu vejo que está ok, falo, vai para o mundo, vai viver e você tem ferramentas para saber como lidar com as situações, né? É claro que o alinhamento energético é indicado, né? Eu sempre indico de 6 em 6 meses. Então, o cliente volta ali em 6 meses, faz o alinhamento, quando é preciso, né? Quando quer, vem, faz uma sessão, enfim. Mas é isso, né? A gente está sempre ali atenta a tudo que está acontecendo à nossa volta, tá? Então, voltando aqui, né? A angústia no peito sem motivo aparente, né? A busca constante por se consertar, a comparação frequente, que chega às vezes, eu ouvi já clientes falar assim para mim, nossa, eu descobri que eu sou uma pessoa invejosa, porque eu fico me comparando o tempo inteiro, né? Eu fico querendo ali o que é da outra pessoa. Então, pegando os sinais, tá? Então, esses sinais, eles são pedidos do seu corpo e que a gente precisa escutar. A angústia no peito sem motivo aparente, tá? E por que tantas pessoas silenciam esse incômodo, né? Porque nós fomos criadas, fomos ensinadas dessa forma. Lembra quando eu falei lá no início que eu cresci sendo a Ariana, né, ignorante, grossa, porque eu fui criada dessa forma, porque alguém uma vez me falou isso e eu tomei aquilo para mim, eu vesti aquela roupa e levei até um certo momento, né, e vi que ali não precisava mais disso, né. Então, a gente foi ensinadas a performar uma felicidade, né, a mostrar uma força, a mulher principalmente, né. A mulher que vem às vezes, de uma escassez, de ter que ter começado a trabalhar muito cedo, de ter que lidar com as situações muito cedo. Ela vestiu uma armadura, né, para ela, uma força para ela, que ela não se permite a muita coisa, né? Eu poderia aqui dar vários exemplos da minha vida mesmo, mas não vou trazer nesse momento, porque senão a gente vai passar muito do horário, tá? Vou até dar uma corrida aqui do que eu preparei para vocês, para a gente poder ir para a nossa prática. Então, esse vazio emocional, ele incomoda, né? E ele acaba revelando verdades difíceis de encarar, né? Que estamos feridas, cansadas, que estamos ali engavetando as nossas dores, o nosso sentir, né? E olhar para si é um ato de coragem, né? A gente precisa pegar essa força que a gente tem e voltar para a gente, tá? Por isso que a prática existe, né? Para te lembrar que você não precisa fingir que tá tudo bem, tá? Você não precisa mais disso. Você pode se cuidar, você tem essa permissão. Aqui eu quero trazer para vocês a consciência de que o vazio, ele não te define.
pelo contrário, ele te revela, tá? Me falam, tá fazendo sentido ainda para vocês? Como é que vocês estão se sentindo? E a gente vai partir agora para a nossa prática terapêutica. Me fala aqui no chat. Tá aí sim. Então, tá bom. Então, vamos para a nossa prática. Eu não sei de onde que vocês estão, né, me assistindo, mas espero que estejam num local confortável. Estou bem feliz, sendo uma experiência maravilhosa. Que bom, fico muito feliz. Fico feliz quando eu falo e fazem sentido, né, e que vocês conseguem se conectar, né? Então, isso é sinal que você está tendo expansão de consciência e que você vai ter a sua transformação, que você vai ter a sua cura, tá? Pelo fato de você estar se permitindo a isso. Então, agora eu vou pedir para vocês ficarem quietinhos num lugar confortável, tá? Se for possível, aí onde vocês estão, fazer uma respiração profunda. Se tiver água aí, eu esqueci de avisar para trazer um pouco de água. Bebe um golinho de água. Para quem ouviu os áudios, né? Fazer a respiração profunda e consciente, que eu falei tanto. Faz a respiração. Sente o ar entrando, preenchendo o seu corpo. Pode soltar o ar pela boca. Se quiser antes fazer um movimento do seu corpo, faz o movimento que o seu corpo pedir nesse momento. Né? Tava aí na atenção, na escuta ativa, né? Prestando atenção aqui no que eu venho falando. Então, faz o movimento que seu corpo pedir. Se quiser levantar, se esticar, quiser pegar um copo de água, dá tempo, vai lá, pega um copo d'água, bebe para a gente poder iniciar a nossa prática. A Eusana falando aqui, a prática de hoje. Mas fica aqui que essa só foi a primeira parte, tá? Essa primeira parte, na verdade, ela não foi nenhuma prática. Ela foi uma expansão de consciência, né? Para vocês entenderem o que é o vazio emocional, né? Atrelado às feridas emocionais, o quanto isso pode impactar na nossa vida, né? Quais são os sinais também para poder trazer atenção ali do que vem acontecendo no dia a dia, tá? E agora, de fato, a gente vai para a nossa prática, tá? Eu vou colocar uma música aqui e eu vou precisar que vocês me deem um ok aqui novamente, se vocês estão ouvindo essa música de fundo, tá? Eu vou fazer bem parecido com o que eu faço quando a gente está dentro da prática, né, da sessão terapêutica, que funciona mais ou menos assim mesmo. A gente sempre inicia com uma conversa, né, a gente traz a consciência, para a gente poder entender, né? Claro que cada sessão de uma forma, mas a gente segue uma linha de tempo, né? Então, você chega para mim, trazer o exemplo aqui do vazio emocional. Eu sinto, né? Eu te acompanhei, eu vi que fez muito sentido para mim, eu sinto esse vazio emocional. Então, a gente vai partir desse ponto. E a gente vai começar a percorrer a sua linha de tempo, né? A gente está aqui no presente, a gente vai começar a voltar lá no seu passado, a gente não vai mudar o passado. Quando eu falo fazer as pazes com o passado, é porque eu dei esse nome para esse produto, né? Por conta tanto de experiência própria, quanto dos meus primeiros clientes que eu atendi, né? Que eu vi da importância da gente curar o passado, fazer as pazes com o nosso passado, né? Que muitas das vezes a gente está totalmente de mal com o nosso passado. E a gente não pode estar de mal com a nossa vida, né? A gente tem que estar de bem com a vida diariamente. Se tem algo que nos incomoda, que nos aflige, que nos causa angústia dentro da nossa vida, a gente precisa fazer as pazes com ela, para que a gente possa viver um futuro plenamente, para que a gente possa manifestar, vou corrigir, para que a gente possa viver um presente plenamente, para que a gente possa manifestar e viver um futuro, né, do que a gente deseja, que já é permitido para a gente.
Então, lá dentro do Fazendo as Pazes com o seu passado, a gente vai percorrer essa sua linha de tempo. A gente vai lá no seu passado, vai chegar na causa raiz. Chegou na causa raiz, a gente vai trabalhar ali o que de fato está ali atrapalhando, limitando, impactando, e a gente vai ficar indo e vindo até que a gente chegue à liberdade, né? A liberdade que já é permitida para todos nós. Então, me digam aqui se vocês estão, além da minha voz, vocês estão ouvindo um som de fundo. Eu não quero colocar muito alto. Não estou ouvindo, agora estou. Então, ok, né? Então, vamos lá. Então, respire profundamente. Se quiserem colocar a mão no peito. Sentir o coração de vocês. O nosso corpo, ele responde. Ele conversa com a gente. Tem um exercício muito, muito, muito bom que eu gosto. Acho que tem um vídeo lá no meu Instagram, né? De quando a gente não tá bem, a gente fazer, né? Sentir o nosso corpo, o que ele quer nos dizer. E o nosso coração, ele é muito sábio, né? Todo o nosso corpo, ele é muito sábio. Então, coloca aí a mão no seu peito. Obrigada, Luciana. Ai, sente o seu coração. Sente o que ele está trazendo para você hoje. Respira fundo. Agora leva sua atenção lá para os seus pés e dá um comando para eles relaxarem. Pode ser que você teve um dia de trabalho cansativo. Pode ser que você tenha passado o dia procrastinando, sem movimentar os seus pés, sem conseguir erguer a sua vida, né? Então, deixa esse relaxamento chegar aí nos seus pés. E se você tiver dificuldade, você pode dar um comando para ele. Você vai falar: pés, relaxe. Esse relaxamento vai começar a percorrer todo o seu corpo, ele vai subindo pelas suas pernas, seu joelho, chegando na sua barriga. E ao respirar, você sente o movimento que a sua barriga faz. Quando você respira, sua barriga enche como um balão. E ao expirar, ela murcha. Sente essa respiração percorrendo todo o seu corpo. Mantenha seus olhos fechados para que você possa se concentrar na prática. Os pensamentos vão vir e está tudo bem. Identifique os seus pensamentos e deixe eles irem. Nesse primeiro momento, a gente vai sentir o aqui e agora. Agora eu quero que vocês sintam como se dos seus pés saíssem grandes raízes grossas, peroladas, e elas vão lá no centro da Terra. Primeiro eu vou conduzir vocês a uma meditação de visualização. Se não conseguirem visualizar, tá tudo bem. Então visualize essas raízes saindo pelos seus pés, descendo, percorrendo várias camadas, até chegar na camadas de terra, de barro, camadas rochosas, camadas de cristais, e se conectando com o coração da amada Mãe Terra. Deixe sua mente livre, sem julgamento. Apenas visualiza e sinta o aqui e agora. Agora eu quero que você visualize uma luz descendo do céu, entrando pelo topo da sua cabeça. Uma luz dourada que percorre todo o seu corpo. Você está conectada com o céu e a terra. Da energia que vem da terra, ela forma uma bola como se fosse uma bola de sabão, uma bolha de sabão no centro
acima do topo da sua cabeça. Eu quero que você se visualize dentro dessa bola de luz. Você está sentada de forma confortável e ela vai começar a se expandir e você vai ficando mais confortável dentro dela. E ela vai começar a subir. Ela vai subindo, 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 subindo. Na velocidade da luz, ela alcança o universo. E ela passa por diversas camadas, até chegar numa camada de luz perolada. Você vai caminhando por essa camada de luz perolada, até que a sua bola, ela para, você se levanta e vai caminhando aqui por essa luz perolada. Recebendo acolhimento e amor incondicional. Agora eu quero que vocês tragam para o pensamento de vocês, para o seu sentir, o vazio. O vazio que está aí, te incomodando, te limitando, aprisionando. Se você não sabe ou não sente que é um vazio, deixa livre e sente o que te incomoda nesse momento. O que você sente que pode estar te impactando ou limitando. Deixa sua mente livre. Seu corpo responde, sua mente responde. Não se auto-sabote. Pode pegar aí a primeira coisa que vir para você. Pode ser que você já tenha consciência de uma ferida emocional. E agora eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você vá identificando aí o que vem para você. Esse vazio, essa dor, ela tem uma cor? Ainda de olhos fechados, só observa. Ela tem uma forma? Ela tem um tamanho? Se você tivesse que dar um nome para esse vazio, qual nome você daria? Se você visualizar alguma pessoa, não tem problema, tá tudo bem. Vamos ver o que está por trás desse vazio, desse objeto, dessa pessoa, dessa forma que criou aí para você. O que está por trás desse vazio? Você consegue ver? Pode ser uma dor esquecida, uma dor herdada, um abandono, uma memória familiar. Permita que seja mostrado para vocês nesse momento. Eu sinto que pode ter algumas pessoas que estejam com alguma resistência. Eu sinto também que tem pessoas que já identificaram algo. Deixe livre para você identificar o que é. A gente precisa nomear. A gente precisa chegar na causa raiz para que a gente obtenha a nossa libertação, a nossa liberdade, a nossa cura, a nossa transformação. Fale para você mesma. Eu acolho sem julgar. Eu vejo. Tá tudo bem. Vocês me permitem trazer uma substituição de padrão vibracional para vocês nesse momento?
Ainda de olhos fechados, pode responder com sim, se você realmente permite. Então, nesse momento, eu trago para vocês a permissão, a transformação e a substituição desse padrão de vazio emocional, originado de uma ancestralidade, ou de uma infância, de uma cultura, de um trauma vivido. Que nesse momento seja liberado em todos os níveis, em todas as dimensões, em todas as camadas do seu ser. Visualize várias luzes chegando até você. Uma imensa transformação acontecendo nesse momento. Receba agora compreensão, aprendizado e uma energia de preenchimento verdadeiro para esse vazio que existia. De amor presente. E se nesse primeiro momento você não conseguir fazer essa substituição, não conseguir fazer esse preenchimento, tá tudo bem. Se acolha, observa o que vem para você, como você se sente. Se você ainda estiver em resistência, também tá tudo bem. Você está aqui e já deu um grande passo. Você me permite enviar agora a sensação de se sentir e estar preenchida? Diga sim para receber. De ser suficiente, de ser amada, de ser vista como verdade? Diga sim para receber. Sinta todas essas cores vindo e preenchendo você por inteira, como se fosse um grande arco-íris. Recebendo toda a frequência. Eu vou trazer como se fossem downloads para você. Você pode repetir e sentir. Sente no seu corpo, sente circulando como se estivesse por dentro de você essas luzes. Eu sou o suficiente. Eu tenho um amparo. Eu posso confiar no meu sentir. Eu estou segura para viver com leveza. Eu permito ser preenchida por mim mesma de forma saudável. E o que me vem aqui agora, eu lembrei da carta que a gente tirou no início, na nossa leitura. Então, eu quero que vocês se visualizem dentro de uma gaiola, ou de um outro objeto, ou qualquer outra forma que apareçam para vocês. Se visualize aí dentro, visualize a porta aberta. E dê o passo para a saída. Vocês têm essa permissão aqui e agora. Observa se vocês conseguem fazer isso. É permitido, é leve, é seguro, é tranquilo que você saia de onde você está nesse momento. Dessa prisão emocional. E dê um passo à frente. Observa se você consegue fazer esse movimento. Se você não conseguir nesse primeiro momento, está tudo bem. Como eu falei antes, eu sinto muita resistência também vindo de algumas pessoas, então tá tudo bem se você não conseguir nesse primeiro momento.
Respira fundo. Se você conseguiu sair, vai caminhando aqui pela luz dourada, recebendo amor incondicional. E se você não conseguiu sair, visualize as luzes vindo e te retirando desse local que você está, da gaiola ou de uma caixa, de um quarto escuro, seja onde você foi levada. Respire e imagine você agora nesse espaço de luz, recebendo amor incondicional. Você pode repetir comigo. Mesmo que eu não saiba como, eu escolho agora me preencher com verdade. Mesmo que eu não saiba como, eu escolho agora me preencher com verdade. Eu deixo o vazio ir. Eu volto para mim. Se dê um abraço, como se você voltasse para você. Respira fundo. E essa bolha de luz que te levou até aí vai se aproximando de você. Caminhe até ela. Sente-se de forma confortável. E vamos voltar. É seguro fazer esse caminho. É permitido para você vir aqui sempre que você desejar. Sua bola de luz vai te trazendo de volta, passando por diversas camadas, até te trazer para o aqui e agora. A luz dourada volta e as suas raízes que estavam lá no centro da terra vão voltando, entrando pela sola dos seus pés. Sinta os seus pés. Sinta as suas mãos, pode encostar uma mão na outra, sentindo a temperatura dela, sentindo a temperatura do seu corpo. Respira fundo. Sente o movimento que o seu corpo fizer para você. Seja bem-vinda, bem-vindo de volta. Quando for confortável, pode abrir os olhos devagar. Você pode passar a mão no rosto e deixando a claridade voltando aos pouquinhos. Respira. Conforme forem voltando, vai me contando aqui no chat. Se vocês estão aí, como é que foi para vocês? Tudo bem? Esperar me falarem aqui. Estou bem, vivi muito choro. Bom chorar, choro tem cura. Eu te acolho nesse momento. Bebe uma água.
Continua fazendo uma respiração profunda e tranquila. Mais alguém quer compartilhar? A Luciana disse que tá leve, que bom. Que bom, fico muito feliz que vocês tenham conseguido se conectar de alguma forma, né? Que vocês estejam leves. E agora eu quero pedir a permissão de vocês para eu falar mais sobre fazendo as pazes com o seu passado. Eu tinha preparado uma apresentação, mas acabou não dando certo aqui, não vou conseguir apresentar, mas eu quero falar um pouquinho sobre fazendo as pazes com o seu passado, né? E eu falei antes, né, que ele foi inspirado tanto na minha transformação, como dos clientes que eu venho guiando desde lá do início do meu trabalho como terapeuta holística energética. Eu vi da importância da gente fazer as pazes com o seu passado. E eu venho fazendo as pazes com o meu passado desde então, desde o meu processo de autoconhecimento, né, até os dias de hoje. Eu vivi muitas feridas emocionais, né? Eu venho de uma ferida muito forte, que andam juntas, são duas feridas que andam casadinhas, que é abandono junto com a rejeição. Eu tinha uma baixa autoestima e vivi a ferida da traição. Há pouco tempo eu descobri que eu vivi a ferida do luto, né? Que não faz parte das 5 principais feridas que eu gosto de falar muito dentro do processo terapêutico por conta da liberdade emocional. Não sei se vocês conhecem as 5 feridas emocionais: abandono, rejeição, traição, injustiça. Abandono, rejeição, anda ali juntinha. Aí tem a da traição, que muitas vezes vem de forma herdada, né? Às vezes a gente não passou por nenhum momento de traição e a gente acaba herdando essa ferida, tá? Da injustiça, né? Quando a gente se sente injustiçada ali por alguma questão. Nossa, me fugiu da memória aqui a quinta. Abandono, rejeição, traição, injustiça. Esqueci a quinta. Mas eu já transitei por essas feridas emocionais e eu venho me curando, né? A cura é algo contínuo na nossa vida e eu venho também ajudando outras pessoas a se curarem, né? Eu não curo ninguém, eu percorro ali com vocês pelos seus caminhos, pelas suas jornadas, né? Me lembrei que agora, não sei se vocês conhecem o tarô, né? Eu não leio o tarô, mas me identifico, gosto muito. Tem uma carta chamada Eremita, né? Que ele tá ali com uma lamparina. Eu me vejo muito como ele, né? Guiando ali quem tá do meu lado, né? Quem quer também viver uma vida de transformação. Então, fazendo as pazes com o seu passado, ele é isso, né? É um percorrer pelos caminhos das nossas vidas para que a gente possa identificar um choro, um desamparo, o que está ali nos limitando e nos impedindo de continuar vivendo com leveza, com determinação, né? O que nos limita, o que nos bloqueiam, né? Na live eu falei sobre algo que eu descobri há pouco tempo, que eu identifiquei que me limitou muito, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, né? Que foi uma fala da professora lá da 4ª série, eu não tinha isso na minha cabeça, e dentro de uma sessão terapêutica eu identifiquei. Isso acontece muito também com os meus clientes, né? Dentro das práticas, dentro das sessões, dos processos. Então, quero trazer para vocês fazendo as pazes com o seu passado, tá? Então, a agenda está oficialmente aberta. Ele é um processo terapêutico, né? São 7 sessões, mas eu vou trazer mais sessões de bônus para vocês. Então, vou colocar todas as informações lá no grupo, tá?
para a gente também não se prolongar muito aqui por conta do horário. E eu fico muito feliz pela presença de vocês, agradeço a todos, né? Espero ter levado a transformação, a cura, a expansão de consciência, o conhecimento, né? O conhecimento de si mesma, que é algo tão importante que às vezes a gente não nos conhecemos, né? Então, é isso. Eu vou deixar todas as informações lá na comunidade, o link para quem já quiser vir, né? A gente vai ter alguns bônus. O bônus principal é o alimento energético, porque eu acredito que a nossa cura, a nossa liberdade emocional, ela precisa estar atrelada à nossa energia, né? Não adianta eu estar, né, me sentindo super bem e não estar com uma energia alinhada, não estar num ambiente com uma boa energia, né? Que é a energia da nossa casa, do nosso trabalho, tá? Então, a gente vai olhar para tudo isso dentro do processo terapêutico, né? Dentro do produto, fazendo as pazes com o seu passado. Os atendimentos eles são online, utilizo a plataforma do Google Meet, uma plataforma super fácil de acesso, né? Com muito acolhimento, os atendimentos são individuais, tá bom? Então, gratidão também, Luciana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct do Instagram, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? E tenham todos uma boa noite, tá? Espero que estejam todos bem, tá? Qualquer coisa que eu puder ajudar, né? Agora no final da prática, se alguém não se sentir em harmonia, me chama no direct que eu faço um envio energético, tá? Para que vocês fiquem bem, fiquem em paz, tá bom? Uma boa noite e gratidão a todos.